Boa noite, paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Segundo culto do dia, né? Hoje de manhã tivemos um culto abençoado aqui na presença do Senhor. E louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede, amém? De estar adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. Aleluia. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 15. Se você encontrar, pode ficar de pé na presença do Senhor. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Aleluia. Evangelho de Lucas, versículo 1, 2 e 3, e logo em seguida a gente vai ler do 25 em diante. Diz assim: quem achou, diga amém. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Verso 3: então lhes propôs Jesus esta parábola. Verso de número 25: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Verso 29: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus, obrigado pela tua santa e poderosa palavra. O Senhor não precisa da minha ajuda, porque a tua palavra por si só traz o efeito para transformar, mudar, Senhor, exortar, consolar a tua igreja conforme o Senhor bem quer. Que o Senhor, na exposição da tua palavra, nos ajude, Pai, e cada coração esteja atento, cada mente esteja alerta para receber a tua boa palavra. Que encontre corações férteis, para que essa palavra, que é uma semente, possa gerar vida, transformar corações para a glória do teu nome. Eu me escondo atrás de ti e te peço, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Sente glorificando a Jesus. Se alguém puder pegar uma aguinha para mim. Irmãos, o capítulo 15 de Lucas é considerado o capítulo, a riqueza do Evangelho de Lucas. Alguns historiadores olham e vê que esse capítulo 15 é onde está concentrado o coração de Deus, onde Deus, na sua essência, quis trazer aos nossos corações alguns ensinamentos. E aqui dentro desse capítulo são contadas 3 parábolas. A primeira parábola, do versículo 4 ao versículo 7, é conhecida como a parábola da ovelha perdida. A parábola do versículo 8 ao versículo 10 é considerada a parábola da dracma perdida. E do versículo 11 ao versículo 32 que nós lemos, ela é considerada a parábola do filho pródigo. Eu poderia dizer que existiam 4 parábolas: a parábola do filho pródigo e a parábola do filho mais velho, aquele que ficou em casa. Mas nessa noite nós vamos meditar diante da palavra, obrigado, que
dentro desse capítulo, nessas 3 parábolas, existe a mesma ênfase. Qual ênfase, pastor? A alegria de Deus em ver os perdidos sendo encontrados. Nessas três parábolas, dentro desse capítulo, vai ressaltar a alegria de Deus em encontrar aquele que estava perdido. Olhe comigo o verso de número 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Outras traduções falam cheia de júbilo. Está contando a parábola da ovelha perdida que desgarrou, sumiu do meio das outras. O pastor deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Achou ela, pôs ela no ombro e voltou feliz para casa. O dono da ovelha se encontra feliz ao ver que aquela ovelha que estava perdida foi novamente achada. Olha o verso de número 9 do capítulo 15. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Presta atenção, a parábola da ovelha perdida, no verso 5, está dizendo que quando o homem encontra, ele fica cheio de júbilo. E a dona da casa, quando encontra a sua dracma que estava perdida, reúne as amigas e fala: vamos festejar, porque eu encontrei a dracma perdida. E Jesus ele vai ressaltar dizendo: da mesma forma é assim no céu, quando um pecador se arrepende, há alegria lá. Quando um pecador aceita Jesus, quando um pecador nasce de novo, quando alguém desceu sobre as águas, passou pelas águas do batismo, confessando a sua fé publicamente em Cristo Jesus, há alegria no céu. Olha o verso de número 20, verso 22, perdão. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti, põe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. O pai, ao ver o seu filho de volta, prepara uma festa, porque o filho dele que estava morto reviveu, o filho dele que estava perdido foi achado. Dentro dessas 3 parábolas tem a mesma ênfase. O dono da ovelha feliz em ver a sua ovelha de volta, a dona da dracma feliz por encontrar a sua moeda novamente, e o pai que estava aguardando ansiosamente o filho voltar. Ele faz uma festa. Só que dentro desse capítulo, eu gostaria de transmitir ao seu coração o porquê que Jesus conta essas parábolas. Por que Jesus vai contar essas parábolas? Jesus ele tem um propósito ao contar essas parábolas. E o propósito no qual ele conta essas parábolas está nos 3 primeiros versos. Verso 1, 2 e 3. Vamos ler? Diz assim: aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores. Quem é esse povo que aproxima de Jesus? Os publicanos e os... Então eles se aproximavam de Jesus para o ouvir. Olha o verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Verso 3. Então lhe Jesus propôs esta parábola. Na verdade, Jesus ele transmite essas parábolas refutando o pensamento e o coração dos fariseus, que estavam criticando Jesus pelo fato de Jesus estar assentado com os pecadores e publicanos. Ou seja, o pensamento religioso daqueles homens estão condenando a atitude de Jesus ao sentar com aqueles que aparentemente são pecadores. E na verdade sim, Jesus assentava com eles. Jesus tinha prazer de ouvi-los. Jesus tinha prazer de comer com eles e principalmente de ministrar ao seu coração. Por que Jesus ele vai contar essa parábola aos seus ouvintes? Ele vai contar essa parábola porque os escribas e os fariseus estavam murmurando contra ele. Então vamos lá. Quem era o filho pródigo representado na história? Os publicanos e os pecadores, que gastam tudo que tem, que
dissipa os bens do pai, que vai para as meretrizes, que vai para a orgia, que vai viver a vida dissoluta. Esses são os pecadores. E quem são? E quem é o filho mais velho, que é o texto que nós acabamos de ler? Quem é o filho mais velho? Representado na parábola. É os fariseus, que nunca saíram de casa, que nunca gastaram nada do pai, mas continuam em casa sem conhecer o coração do pai. E Jesus, ele vai propor uma parábola para transmitir ao coração deles. Por que que Jesus está transmitindo essa parábola ao coração deles? Porque eles não conhecem o coração de Deus. E ele vai contar essa parábola porque eles precisam conhecer o coração do pai. E é muito difícil, irmãos, que existem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão na casa do pai, nunca fizeram nada de errado, mas não conhecem o pai. O irmão mais velho é esse que nunca foi para lado nenhum, estava dentro de casa, mas sem conhecer o pai que ele tinha. E talvez você é assim com Deus. Você não bebeu, você não fumou, você não se drogou, mas também não conhece o seu Deus. O filho mais velho, é o texto que nós lemos, do versículo 25 em diante, ele tem algumas características. Quais as características do filho? Ele era trabalhador. A primeira característica do filho que ficou em casa é ser trabalhador. Ele vai dizer para o pai dele: há muitos anos te sirvo, sem transgredir uma ordem do Senhor. Nesse mesmo texto a gente vai perceber que ele, além dele ser trabalhador, ele era obediente. Ele tinha duas características. A primeira, trabalhador. Trabalhava, que era uma beleza. Trabalhava constantemente na casa do pai. Segunda característica, ele era obediente ao pai, porque ele não transgrediu nenhuma ordem do pai. Terceira característica, ele não gastou a herança do pai. Ele aparentemente é um filho exemplar, que está na casa do pai. A quarta característica desse filho, ele nunca gastou nada, nunca dissipou nada que era dos pais. Ou seja, o primeiro filho, que era o filho pródigo, pegou os bens do pai e foi viver a vida dele, e gastou tudo que tinha. Esse filho permaneceu em casa. Essa é uma característica linda desse menino, que ele não sai de casa, não gasta a herança que era dele, que ele tinha direito de pedir, e ele não gasta. Ele tem essa característica. E a última característica, ele nunca saiu de casa, sempre permaneceu na casa. Dentre tantas essas características, esse filho, ele tem um defeito. Qual o defeito? Ele está apoiando nas características e não conhecer o pai que ele possuía. Tem muitas pessoas assim na casa de Deus, que estão apoiando naquilo que fazem, não naquilo que Deus fez. Tem muitas pessoas dentro da casa de Deus apoiando na sua própria justiça e não no amor de Deus derramado na cruz do Calvário por ele. Efésios 2:8, pela graça sois, não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que eu vejo, meu amado? Eu posso estar aqui apoiando na minha justiça, na minha sabedoria, no meu eu, e isso tudo ser considerado como um trapo de imundícia diante do Senhor, porque tudo que nós fizermos diante do Senhor não vale de nada perante o sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. E eu aprendo dentro dessa parábola que esse filho que estava dentro de casa, ele possui algumas características louváveis, mas as características que não são louváveis são mais tristes do que as que são louváveis. Por quê? Quando eu olho para esse texto, nesse filho mais velho, representando os escribas e os fariseus que estavam criticando a Jesus, eu vou perceber que eles estavam tão perdidos quanto aquele que se foi. E é um grande problema ficar na casa do pai perdido, ficar na igreja perdido, estar na presença de Deus sem saber o caminho do Senhor, sem entender o propósito dele na sua vida. Sabe o que eu olho dentro desse texto, desse filho mais velho? Ele tem as características, ele nunca gastou nada, ele nunca fez nada de errado, ele era obediente, mas não conhecia o coração do seu pai. Isso é um perigo para mim e para você, porque existem filhos, existem pessoas que estão na casa do pai, que nunca foram numa boate, nunca se prostituíram, nunca roubaram, nunca gastaram nada da herança, mas estão tão perdidas quanto aqueles que se foram. Isso é sério, irmãos. Existem pessoas dentro da igreja que nunca fizeram nada de errado. Existem pessoas dentro da igreja que nunca tomaram uma atitude sequer errada, ou não estão tendo atitudes erradas,
Tem gente que fala assim: não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não estou lá no mundão agora, eu não estou lá naquele baile, eu não estou fazendo isso. Mas se você está perdido dentro da casa do Pai, não tem sentido isso. Tem muitas pessoas que nunca saíram da igreja, ou que estão na igreja, que estão tão perdidos quanto aqueles que foram embora. E é um recado de Deus para mim e para você nessa noite. Quem sabe você está aqui, não está prostituindo, não está bebendo, não está gastando os bens, não está fazendo nada de errado, mas está perdido. E a mensagem de Deus é para o meu e para o seu coração nesse dia, que apoia naquilo que você faz de bom e esquece dele, esquece de conhecer a Deus, esquece de saber quem é Deus. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ele não diz que Deus você conhece e para. Não, a cada dia você conhece mais, a cada dia você toma mais conhecimento, a cada dia você mergulha mais, a cada dia você anda mais, a cada dia você conhece o coração de Deus. Jeremias 9:23 vai dizer: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Meu amado, é necessário nós estarmos na casa do Pai, conhecendo o Pai, conhecendo o coração de Deus, conhecendo quem Ele é e qual a obra dEle nas nossas vidas. Esse filho mais velho, ele representa um menino aparentemente bom, um menino aparentemente legal, que tem características louváveis, mas se você for olhar, ele está perdidinho. Quem sabe você tem 10 anos de caminhada, 15 anos de caminhada, 20 anos de caminhada e não entendeu o propósito de Deus na sua vida ainda. Quem sabe você está fazendo na casa de Deus, trabalhando como escravo, igual esse menino, mas não conhece o coração de Deus ainda. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Você crê? Você pode levantar a sua mão? Eu quero liberar essa palavra no seu coração. A cada dia que passar, creia que o Espírito Santo quer se revelar a você. A cada dia que passar, o Espírito Santo quer revelar o coração dele a você. A cada dia que passar, o Espírito Santo quer mostrar o caminho dele a você. A cada dia que passar, o Pai quer revelar o coração dele a você, para que você esteja em casa e conheça o coração dele. Aí eu quero trabalhar aqui nessa noite algumas coisas na vida desse irmão mais velho, que estava em casa, que estava apoiando na sua justiça, na sua sabedoria, mas ele comete grandes erros. O primeiro erro está lá no versículo 28, olha comigo. Aleluia. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O primeiro erro desse rapaz é não ter a capacidade de amar o seu irmão que voltou. Ele está quebrando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ele está quebrando um dos principais mandamentos. E na verdade, irmãos, ele não está com raiva, com tristeza do irmão que não é de sangue, não. Ele está triste com o irmão que era de sangue. Mais dolorido ainda. O primeiro erro dele é que ele não foi capaz de amar o irmão que voltou. Talvez nós estamos na casa do Pai e não somos capazes de amar aqueles que estão perdidos. Talvez nós estamos aqui na casa do Pai e não somos capazes de exercer esse amor ao próximo, aqueles que se encontram perdidos. Quando o filho volta, o pai imediatamente fala: traz um anel, traz as sandálias, põe uma roupa nova nele, mata um bezerro, que nós vamos alegrar. Vamos fazer uma festa para esse menino. O meu filho outrora estava morto na mão do diabo, lá no pecado, mas agora ele está vivo, está aqui na minha casa. O pai se alegrando, o pai se regozijando, o pai exaltando, e o filho falando assim: meu pai só dá festa para ele,
Meu pai? Não, meu pai está amando mais ele do que eu. Sabe o que eu vejo aqui? Ele não tem a capacidade de amar o seu irmão que estava perdido. Peça ao Senhor nessa noite para te dar essa capacidade. Que o Senhor nos dê essa capacidade de amar aqueles que estão perdidos, de amar aqueles que estão longe do caminho do Pai. Pessoas se desviam, a gente olha para eles como se fosse um ninguém na rua. Pessoas somem da igreja e a gente olha para eles como se não fosse nenhum irmão da igreja. Não, amados, peça a Deus nessa noite misericórdia e compaixão, para que você possa amar aqueles que estão perdidos como Ele ama. Sabe, irmãos, quantas indiferenças a gente faz como aquele publicano e o fariseu. Os dois estão subindo para orar. O fariseu está dizendo assim: Senhor, graças eu te dou, porque não sou como os demais. Eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu jejuo 3 vezes na semana, eu faço isso, eu faço aquilo. O publicano está orando, falando assim: Deus, ser propício ao meu coração, tem misericórdia da minha alma, eu preciso de Ti. Ah, Deus, perdoa os meus pecados. Jesus vai perguntar: qual dos dois saíram justificados da oração? Sabe o que eu vejo, irmãos? Quantas vezes, pelo fato de nós não estarmos no mundo, vamos dizer essa palavra, nós não estamos no mundo, nós estamos julgando quem está. O erro desse menino foi não ter a capacidade de amar aquele que estava retornando. Se nós fizermos um apelo aqui hoje, vir 10 pessoas na frente, será que você vai olhar com indiferença ou com um coração alegre diante do Senhor? O segundo erro dele, verso 30: vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com a meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado para ele. Ele estava na casa do pai, mas estava apoiando na sua própria justiça. Irmãos, é outro erro grande que nós cometemos, ao estar na igreja e apoiar na nossa própria justiça. A gente olha para um e fala: aquele lá não é digno. Olha para o outro e acha assim: esse é digno, porque está apoiando na sua própria justiça. Ele estava olhando para dentro do coração dele, falando assim: eu não fiz nada de errado, e meu pai vai matar um bezerro para o meu irmão? Não pode. Mas os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Talvez nós estamos na casa do Senhor, na casa do Pai, estamos apoiando na nossa própria justiça. Outro verso, verso 29. Mas ele respondeu: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. O verso 29 está dizendo que este menino está falando para o pai dele: eu estou te servindo há tanto tempo. Essa palavra sirvo aqui significa escravo. Em outras palavras, ele estava dizendo para o pai assim: eu sou teu escravo há tanto tempo, e agora o senhor não faz nada por mim. O terceiro ponto é que ele estava na casa do pai e não se sentia livre. Isso é forte, irmãos. Pergunta para esse irmão que está aí do seu lado: você está na casa do pai, você está livre? Tem alguém que se sente livre aqui nessa noite? Irmãos, quando eu falo dessa liberdade, eu estou falando de conhecer o Senhor. Quando eu estou olhando para essa liberdade, eu estou dizendo que eu sirvo a Deus espontaneamente. Ninguém precisa pôr um revólver na minha cabeça e mandar: você tem que ir para o culto, cara, igual nossos pais faziam com a gente. Ó, você tem que orar, tá? Isso é obrigação se você orar no quartinho. Se você está indo pelo compromisso e não pelo amor, você serve como escravo e não como livre. Se você está aqui nessa noite por uma obrigação e não pelo amor, você serve como escravo e não como livre.
Porque a palavra do Senhor vai dizer: aonde o Espírito do Senhor está, aleluia, aí a liberdade. Você é livre na casa do Senhor, você é livre na presença de Deus, você é livre diante do Espírito Santo. Nós cantamos aqui: o jugo dele é leve, o fardo é suave. Sabe o que eu vejo, irmão, diante dessa palavra? Os rabinos daquela época colocavam jugo nos seus discípulos: para me seguir tem que ser assim. Jesus se apresenta e fala assim: vem comigo, porque eu não quero colocar peso em vocês, eu quero que vocês me sirvam espontaneamente. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve para vocês. Ei, meu irmão, sirva a Deus não por aquilo que as pessoas estão dizendo que você é obrigado a fazer. Sirva a Deus porque você o ama. Ele estava na casa do Pai, mas servia como escravo e não servia como livre. E eu te faço uma pergunta: você é livre ou você é escravo? Nós estamos aqui pela obrigação de bater o cartão no domingo, ou nós estamos aqui pelo amor ao Senhor? Olha outra coisa, verso 30: vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás, tudo que é meu é. Irmãos, ele estava na casa do pai, mas não desfrutava dos bens que o pai podia dar. Percebe? Eu falei hoje de manhã sobre isso. O dono do açougue ser vegetariano. Aí ele olha aquele boi que matou aquela novilha que tem aquela gordura amarela. Né, Eduardo? Eduardo até deu um mistério ele agora. O dono do açougue, ele tem acesso a todas as carnes, sim ou não? Mas ele vai ser vegetariano. Então ele olha aquilo e não usufrui de nada que aquilo pode dar a ele. Sabe o que eu vejo? É o caso desse filho, que está dentro da casa, tem tudo, mas não usufrui de nada. Tem muita gente na igreja que não conhece o coração do pai e não usufrui dos bens que o pai dá. Tem muita gente na presença de Deus que não conhece o coração do pai e também não desfruta dos bens que o pai libera. Só um negócio aqui: você precisa conhecer o coração para desfrutar dos bens que ele pode te dar. E o último, ele estava na casa do pai, mas não conhecia o coração do pai. O grande problema desse filho religioso, fariseu, que estava dentro de casa, é que Jesus estava tendo que assentar com os pecadores e os publicanos, porque Jesus não tinha espaço para andar com ele. Jesus, ele tem que fazer uma festa para aquele que se perdeu, porque ele não é digno de festa, porque ele está lá, mas não conhece ele. Quem sabe nós estamos aqui há tanto tempo, como esse menino mais velho, como esse filho mais velho, está na casa do pai, mas não conhece o coração de Deus, não conhece o amor de Deus. Pastor, o que eu faço para conhecer o amor de Deus? Aqui dentro da parábola você vai encontrar: o amor de Deus sempre insiste em procurar o perdido. As 99 ovelhas, ele deixa elas lá guardadas e sai atrás daquela que se perdeu. Ele poderia falar: não, estou contente com as minhas 99 aqui, vou deixar aquelas lá. Não, ele está dizendo assim: eu vou deixar elas guardadas aqui e vou procurar aquela que se perdeu, porque aquela que se perdeu é tão importante quanto aquelas que estão aqui. Esse amor de Deus que insiste em procurar aquele que está perdido. A dracma que caiu da mão ou do bolso ou de uma bolsa dentro de casa, a dona da casa, ela vai acender uma lâmpada, ela vai varrer a casa e vai procurar diligentemente até encontrar a dracma. Sabe por quê? Porque aquela dracma era importante para ela. Esse Deus, ele insiste em buscar aquele que está perdido. E quando eu olho para a história do filho, eu vejo que o mesmo Deus está ansiosamente esperando o filho voltar.
O coração de Deus é assim, meu amado, que está esperando você voltar, que está esperando você ter comunhão com Ele, que está esperando você andar com Ele, que está esperando você caminhar com Ele, que está ansiosamente aguardando você se localizar e voltar para os pés do Senhor. Outra coisa que eu vejo aqui que é muito interessante é que Ele é o Deus da segunda oportunidade. Ele é o Deus da segunda chance. Ele poderia, na hora do retorno do filho, falar assim: quê? Você aqui em casa é ruim, pode voltar. Você saiu uma vez só, não volta mais. Ele poderia jogar na cara daquele menino e falar assim: você gastou tudo. Eu te falei, eu te dei conselho para você não ir. Mas você não vê Deus falando assim. Você não vê o pai tratando o filho dessa forma. Então eu aprendo que Ele é o Deus da segunda oportunidade. Talvez você já está precisando da terceira ou da quarta. Talvez você está precisando da quinta, da sexta ou da sétima. Mas eu vou te dizer, vou te dar um contato. Quer a senha? Dobra o joelhinho depois do culto em casa e fala: Deus, me dá essa oportunidade. Eu quero, Senhor, mais uma oportunidade. Eu vou dizer, não importa quantas oportunidades você precisa, Ele é o Deus de misericórdia. Ele é o Deus que vai te dar essa oportunidade, aleluia. Ele é o Deus que dá a segunda chance. Ele é o Deus que te proporciona a segunda chance. Ou quantas chances você precisar, o Senhor é aquele que vai te conceder aquilo que você precisa. Terceiro, Ele é o Pai que perdoa. Que maravilha, irmãos. Sabe, quando eu olho o coração do Pai, Ele é um Pai que perdoa. Aí eu olho a gente cheio de ressentimento, de mágoa. Aí a gente vai para a oração do Pai Nosso. Aí dá para travar. Por que, pastor, que você trava na oração do Pai Nosso? Porque nós, cheios de ressentimento e de mágoas, alguém vai dizer: tome cuidado ao orar a oração do Pai Nosso. Por quê? Perdoa as nossas dívidas. Assim, quer dizer, da mesma forma que nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. A gente só tem acesso ao perdão de Deus da forma que nós perdoamos os homens. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Ele é um Pai que perdoa. Se Ele é um Pai que perdoa, você também precisa ser um filho que libera perdão. Ele está recebendo o perdão de Deus, porque Ele é um Pai perdoador, um Pai amoroso que se importa com seus filhos. E o último, Ele é um Pai que festeja o retorno dos filhos. Vamos fazer uma festa? Porque o meu filho estava morto e agora está vivo. Alabacanda, erece, alai. O meu filho outra hora estava nas mãos da meretrizes, mas agora ele está aqui em casa. Outra hora meu filho estava indo embora com a minha herança, mas agora ele está aqui em casa. Outra hora meu filho estava no baile, na bebedice, na droga, mas agora ele está na casa do Pai. Eu sinto a presença de Deus. O meu filho estava perdido, mas ele voltou encontrado, e eu vou abraçar ele. E essa é a palavra de Deus para mim e para você. Ele está encontrando você. Se você se encontra perdido nessa noite, você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. O Espírito Santo quer liberar uma palavra no meu e no seu coração nesse dia, dizer: não importa se você precisa de uma oportunidade, de duas, de três ou de quatro, Ele é o Deus que aceita você novamente, e da forma que você está, Ele vai te dar uma roupa nova, colocar um anel do seu dedo e falar: vamos alegrar, porque o meu filho estava morto e voltou. Oh, Espírito Santo! Espírito Santo, tem a presença de Deus encontrando filhos, os filhos que estavam fora e os filhos que estão dentro. Oh, a presença de Deus está encontrando pessoas, filhos que nunca saíram. Espírito Santo, você pode fechar os seus olhos e agradecer, porque Ele veio na casa para te encontrar. Eu sinto Ele aqui, eu sinto a presença aqui, eu sinto a glória aqui. Oh, Espírito Santo,
Levante uma palavra de adoração ao Senhor nessa noite. Porque o Senhor veio na casa. O Senhor veio para nos encontrar. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, você pode levantar suas mãos e agradecer. Santo de Deus, eu me rasgo. Você pode cantar por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei na tua fumaça. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Quem já pisou outro lugar não sabe viver, e onde estiver, quem já pisou, quem já pisou, e quem já pisou, levante as suas mãos. Sinta a presença de Deus nessa casa. E onde estiver, clamar pela glória. Eu quero orar pela sua vida, porque o Pai está passando na casa. Vou levar e a serra. O Pai está passando e está encontrando tanto aquele que estava fora como aquele que estava dentro, mas Ele quer achar. Talvez você se encontra na casa e está perdido. Talvez você estava no mundo e está perdido. E a palavra de Deus é para a minha vida e para a sua. Ele é o meu Abba. Abba, Pai. Espírito Santo, vai queimando o coração de cada um agora com essa palavra. Vai queimando os corações, ó Deus. Que os seus filhos sintam, Senhor, o toque do Espírito Santo do Senhor. Que o teu filho venha sentir agora nesse momento. Que a tua serva sinta nesse momento o manifestar do Senhor. Oh, o meu filho estava perdido e foi achado. O meu filho estava morto e reviveu. Nos encontre, Senhor. Nos encontre na sua casa. Deus, não nos deixe perdidos. Não nos deixe sem direção. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Tem alguém que se encontra perdido e o Pai está falando assim: é você, filho. Talvez você entrou aqui nessa casa e está ouvindo o Senhor te falar: eu estava perdido, mas nessa noite o Senhor me achou. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém que se encontra nessa noite que está perdido? Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Deus, tem um jovem aqui em nome de Jesus. Tem mais alguém que talvez estava até aqui na casa do Pai, mas se encontra perdido.
Vem cá, pastor Éfito, vamos orar para esse jovem aqui em nome de Jesus. Tem mais alguém? O Espírito Santo está liberando uma palavra no coração de alguém que está perdido, talvez até mesmo dentro da casa. O Espírito Santo está salvando corações. O Espírito Santo está salvando pessoas. Deus está te chamando para um relacionamento. Deus está te chamando para conhecer o coração dEle. Talvez há tanto tempo você serve, mas não conhece o coração. Eu quero orar também por você que talvez está na casa, mas está perdido. Saia do seu lugar que eu quero abençoar você. Não deixe nada te travar, essa palavra é para você. Espírito Santo está salvando corações. O Espírito Santo está salvando a sua própria noiva. Aquela que se encontra dentro de casa, talvez perdida, sem conhecer o coração. Se não tiver ninguém, eu vou orar para esse jovem aqui. Tem mais alguém? Deus está liberando uma palavra, está te impulsionando. Eu não quero insistir não, porque Jesus, a gente não insiste com ninguém. Vamos orar para esse jovem? Tem mais alguém que quer receber essa oração? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor pela vida desse jovem que entrou por essas portas nessa noite. O filho que estava morto e reviveu. O filho que estava perdido e foi achado. Salva o coração desse jovem, Pai. Liberta do império das trevas e leva para a luz do Evangelho do Senhor. Deus, que o coração do teu filho seja tocado pela presença do Senhor. Que o coração do teu filho seja movido pela presença do Senhor. Nós entregamos, ó Deus, a vida desse jovem em tuas mãos. E queremos profetizar, Pai, o novo do Senhor na vida dele. Você pode cantar isso em nome de Jesus. Glória. Espírito Santo, faz a tua obra. Faz a tua obra. Transforma. Enche com teu poder. Pai, vai cantando, vai cantando, vai cantando e deixa ele tocar. O Espírito Santo está tocando pessoas. O Espírito Santo está tocando pessoas. O Espírito Santo está tocando corações. O Espírito Santo está tocando vidas. Seja tocado por Ele. Seja tocado pela unção. Seja tocado pelo poder. Seja tocado pela graça. Racalabachere baracandarás. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e diz: todo mundo sabe, mas o Senhor trouxe isso no meu coração. Sabe da forma que Jesus morreu na cruz? De braços? Ele morreu de braços abertos, para te dizer: eu estou sempre assim.
o Deus que espera ansiosamente o retorno do filho. Talvez você entrou nessa noite e precisa do abraço do Pai. Eu sinto Ele me abraçando aqui. Receba o abraço do Pai. Receba o abraço do Senhor. A presença dele está aqui, irmão. Eu não sei se você sente, mas a graça dele está neste lugar. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. 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 Sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. O fardo dele é leve. É leve. Aleluia. Descanso encontra em ti, pois o teu fardo é leve. Espírito Santo, a minha oração é de agradecimento ao Senhor. Porque, Senhor, onde nós estaríamos sem Ti? Onde nós estaríamos se não fosse a Tua graça? Que possamos nos encontrar na Tua casa. Deus, nos encontre, Senhor. Seja no pasto como a ovelha, seja debaixo da cama como a dracma, seja como o filho que foi embora ou o filho que ficou, nos encontre. Essa oração nessa noite. O amor de Deus buscando os nossos corações. Que a presença de Deus, o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo disse: Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada.